Gente, estejam com papel e caneta na mão para vocês anotarem, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz no mesmo esquema da última aula. Se não der tempo de eu responder as dúvidas aqui, eu respondo lá nos grupos, beleza? Só vocês irem digitando aqui no chat. Boa noite para vocês. Muito bom ter vocês aqui comigo nesse quase último dia do ano, correndo na frente. Adorei que vocês vieram. Hoje a gente vai falar sobre regulação emocional. Vocês devem concordar comigo que é algo super importante no processo terapêutico, porque muitos probleminhas vêm da falta de regulação emocional, né? Muitas dificuldades que podem inclusive virar algum transtorno, pode estar vindo aí de uma falta de regulação emocional. Então a gente precisa muito trabalhar a regulação emocional. Eu deixo de indicação esse livro para vocês, Regulação Emocional em Psicoterapia. Eu já postei ele lá no feed um pouquinho mais cedo. Ele é ótimo, ele tem várias estratégias para trabalhar com regulação emocional. Inclusive eu separei três tarefas que vocês podem utilizar com o paciente do livro. Eu tirei foto e vou mandar lá no grupo para vocês também. Depois da aula vocês vão entender melhor essas tarefas, tá? Eu pego ela aqui, dou uma lida e mando para vocês lá e vocês podem utilizar com os pacientes para ir trabalhando regulação emocional. Se alguém quiser abrir a câmera, tá, gente? Fico feliz, mas se não quiser, não tem problema. Bom, gente, vamos lá. À medida que o pessoal for entrando aqui, pode ser que eu me distraia um pouco para ir liberando, mas já vou começando o conteúdo aqui para vocês. Situações de vida estressantes, né, podem gerar pensamentos, sentimentos e comportamentos desadaptativos, né? A gente fala sempre sobre TCC cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento. E eu sempre brinco que no nome terapia cognitivo-comportamental ficou faltando aí um nome que é o sentimento ou as emoções, que são primordiais quando a gente está falando de comportamento adaptativo, desadaptativo, pensamentos adaptativos ou desadaptativos, né? Então é sempre muito importante a gente ter cautela para verificar as emoções dos nossos pacientes. Porque a partir do momento que um paciente tem uma dificuldade na regulação emocional, ele pode estar, inclusive, se envolvendo em atividades que podem ser prejudiciais ali para a saúde dele, né? Tem paciente, por exemplo, que fica nervoso, pega o carro e sai dirigindo, né, correndo, ou alguns pacientes que não conseguem lidar com frustração, por exemplo, ingerem uma quantidade de bebida alcoólica mais do que deveria, né? Boa noite todo mundo que entrou agora, acabamos de começar, tá? Boa noite, gente. Boa noite. E aí, se vocês vão anotando, quando tiver dúvida, né, anota a dúvida, se não der tempo de responder aqui, eu respondo nos grupos, tá, gente? Então, eu estou explicando, né, a respeito da importância da gente avaliar as emoções do paciente, né, porque a emoção, ela é bastante preditora aí do que esse paciente pode fazer de comportamento desadaptativos, pensamentos desadaptativos. Por isso que é uma das funções do terapeuta cognitivo comportamental também é verificar o humor, né? A gente sempre está perguntando como que está o humor do paciente para poder estar olhando aí o caso das emoções, tá? E dificuldades de lidar com os sentimentos que podem acarretar alguns pensamentos e comportamentos desadaptativos, vira uma bola de neve, né? Porque a gente já sabe que pensamento interfere em sentimento, que interfere em comportamento. Assim como um comportamento também vai interferir num sentimento e num pensamento. Então, se o paciente não consegue lidar com uma emoção e tem ali um comportamento desadaptativo, ele provavelmente vai reforçar
essa desadaptação comportamental dele, né? Porque ele não sabe lidar com aquela emoção de uma forma benéfica. Deixa eu ver. Não, tá todo mundo com o áudio desligado. Beleza. Por exemplo, um paciente que não consegue lidar com uma intensa ansiedade, ele pode desenvolver um ataque de pânico, um transtorno de ansiedade mais grave, tá? Então, as emoções, elas estão ali no núcleo de tudo, o que o paciente faz com aquela emoção, o que ele pensa a partir daquilo ali, e a gente vê, assim, que tem algumas pessoas que já têm uma predisposição a lidar melhor com as emoções, né? A gente pode olhar em torno, provavelmente vocês conhecem alguém que não faz terapia e consegue lidar muito bem com as emoções, né? É uma coisa que pode ser não, né? Muitas vezes hereditária e muitas vezes da criação, do meio ambiente. Mas a terapia está aqui para barrar tudo isso quando a pessoa não tem uma predisposição a lidar com as emoções. A terapia está aí para ensinar justamente isso, tá? Bom, gente, eu trouxe aqui, né, tudo que eu trouxe do livro que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem 8 estratégias adaptativas para lidar com as emoções. Vocês podem anotar aí. A primeira delas seria a confrontação. Aí parece assim, nossa, mas confrontar não seria prejudicial? Mas aqui o confrontar seria numa maneira de por que eu tô sentindo isso, né? De questionar mesmo. Ao invés de só deixar a emoção vir e passar, o pensamento vir e ir embora, a confrontação seria ali a primeira estratégia da gente lidar de forma adaptativa com essas emoções intensas que são mais difíceis de controlar. A segunda seria o distanciamento, que funciona muito para algumas pessoas, tá? Não necessariamente, gente, todos os pacientes, todas as pessoas vão se dar bem com todas as formas, né, que a literatura sugere pra gente que seja adaptativa. Alguns vão se dar melhor com uma forma, tem um negócio de cheiro aqui na sala que tá me incomodando, e outros com outra, tá? Então, o segundo ponto aí, o distanciamento, funciona muito bem para alguns pacientes que, por exemplo, passam por uma crise de raiva. E aí, na hora da crise de raiva, esse paciente pode, por exemplo, brigar com um familiar, se envolver numa confusão no trânsito, falar coisas que possivelmente mais tarde ele vai se arrepender, tá? Então, o distanciamento, a partir do que você analisa ali do caso do paciente, você pode estar passando o distanciamento como uma forma de prevenção contra esses comportamentos desadaptativos, tá? E tem muita gente que aprendeu aí na vida o contrário, né? Mas se eu sair de perto, significa que eu estou empurrando para debaixo do tapete. Mas tem uma maneira de sair de perto de uma situação que está gerando conflito. Por exemplo, você está muito estressada e aí você está discutindo com uma amiga ou com seu marido, não sei. Qual que seria um distanciamento benéfico? Primeiro, comunicar essa pessoa, olha, tô estressada, tô com um grau muito elevado aqui de nervosismo, preciso sair um pouquinho de perto, daqui a pouco a gente volta e continua conversando. Essa é uma estratégia ótima que eu uso com alguns pacientes e dá super certo, porque na hora da emoção, gente, seja qualquer emoção que for, até as emoções boas, né? A gente é muito emotivo. Então a gente acaba deixando as emoções controlar ali a situação. Por exemplo, a gente compra muito por emoção, a gente come muito por emoção. Então a emoção, se a gente não, às vezes, distanciar um pouco da situação, né? Nesse caso que eu tô citando o exemplo de uma pessoa que tá nervosa e não quer brigar, ela sai de perto, ela toma um copo de água, ela fica uns 10 minutos ali distante da situação, vai para a janela, espera um pouquinho.
provavelmente quando ela voltar para poder ter essa conversa já vai ter ido para um lado completamente diferente, tá? É o famoso contar de 1 até 10, que eu falo que é ensinado pra gente desde que a gente é pequenininho, mas virou tanto do senso comum, virou uma coisa tão assim, acabamos banalizando isso, mas isso é uma estratégia super importante. Só que não precisa ser de 1 até 10, né? Pode ser 10 minutos, pode ser 5 minutos, mas a intenção do contar de 1 até 10 é justamente essa, de distanciar da situação para não deixar que as emoções dominem ali, né, o rumo da situação que está gerando alguma emoção incômoda, tá? A terceira, o autocontrole, que é o que a gente busca trabalhar na terapia, né? Porque nem sempre a gente consegue se distanciar, nem sempre a gente consegue ter tempo para confrontar a emoção de forma cognitiva. Então a gente busca muito o autocontrole do paciente, que é o quê? O mundo tá caindo aqui, né, entre aspas, e o paciente tá conseguindo se manter ali, né, dentro de um estado não tranquilo, não calmo, né? Eu sempre explico isso para os pacientes, que o objetivo da terapia não é fazer com que o paciente pare de sentir as emoções que incomodam, né? Todas as emoções são importantíssimas, a raiva, o nojo, né? O ódio, todas as emoções que a gente fala que são negativas, elas são primordiais. Então, o autocontrole não é fazer o paciente passar por várias situações e ficar pleno. Não, ele pode sentir raiva, ele pode se frustrar, mas o autocontrole está muito mais do que ele vai fazer com o que ele sente, né? E a partir do comportamento que ele tem, né, diante daquela situação, ele vai aprender que o quê? Tem condição de eu sentir isso tudo e ainda assim me comportar de uma forma diferente. E o comportamento é poderoso dentro da TCC, né, gente? Dentro da vida dos pacientes. Porque quando ele se comporta de uma nova maneira, ele acaba descobrindo que ele é capaz, sim, de lidar com várias situações que às vezes ele imaginava que nunca ia conseguir lidar, né? Então, o autocontrole, sempre frisar isso. O autocontrole não é você não sentir as emoções, mas sim senti-las em um grau que você consiga suportar e não ter nenhum comportamento desadaptativo, tá? O quarto ponto seria a busca de apoio social, que é algo que a gente pode contar bastante aí com amigos, familiares, né? Pessoas ali do vínculo do paciente, que pode dar um apoio realmente na hora que essa pessoa está percebendo que as emoções já estão começando a ficar à flor da pele. Essa pessoa, ela pode citar, né, por exemplo, um paciente com um transtorno de personalidade borderline. Quando ele está muito bem psicoeducado, ele já começa ali a perceber: tô ficando nervosa, pode ser que eu faça alguma coisa que eu vá me arrepender depois. E ela tá ali, vamos supor que essa pessoa tá do lado de uma amiga numa festa. Ela pode falar com a amiga: olha, tá começando a amiga já sabendo, né, da situação, tô começando a me sentir mal, tô muito estressada, tô nervosa, me ajuda, preciso sair daqui. E aí, muitas vezes, esses pacientes que têm mais dificuldade de lidar com as emoções intensas, eles precisam contar, né, com alguém, com um amigo, com um familiar, e aí a gente pode estar incentivando o nosso paciente a fazer isso. Tem alguém da sua confiança que você pode falar que você não está se sentindo bem, essa pessoa, né, te ajudar? O apoio ali social de alguém é muito importante. Ah, mas e se a pessoa não estiver perto? Não tem problema, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar. Geralmente sempre tem uma pessoa que esse paciente vai relatar para vocês como alguém de confiança. Então, por mais que essa pessoa esteja longe, então a gente pode colocar aqui de estratégia, Lilian. Quando eu começar a me sentir dessa forma, eu ligo para minha mãe. E aí eu fico 10 minutos com ela ali, 5 minutos com ela no telefone.
ela vai me trazer de volta para o centro, porque às vezes a emoção é tão grande que o paciente não dá conta de fazer isso sozinho, e aí a gente conta então com o apoio, né? Ou até mesmo, dependendo do caso, claro que utilizado com cautela, mas com o próprio psicólogo, tá? O paciente pode, inclusive, entrar em contato com o próprio psicólogo, principalmente paciente borderline, né? Que tem uma dificuldade maior de lidar com as emoções, então o apoio social seria o quarto ponto. O outro ponto seria a aceitação de responsabilidade, que está muito atrelada com a ACT, né, que é aceitação e compromisso, que é uma das linhas aí que a gente já tem dentro da terapia cognitivo-comportamental. Aceitação de responsabilidade seria o paciente aceitar que ele está vivenciando aquela emoção intensa e ele trabalhar a responsabilidade dele diante daquela aceitação. Isso, diante daquela emoção, isso seria num processo de terapia mais avançado, né, onde o paciente consegue perceber melhor como que ele pode estar, quais comportamentos ele pode estar fazendo para ter responsabilidade de lidar com aquela emoção e responsabilidade com ele mesmo, né? Eu falo muito da autorresponsabilidade, porque o foco, claro que é, né, ensinar o paciente a ter bons vínculos afetivos com as pessoas, a respeitar, a não se envolver em confusões, né, que muitos às vezes se envolvem, mas principalmente a autorresponsabilidade, né? Estou sentindo uma emoção intensa, o que eu posso fazer por mim agora no momento, né? Isso daí seria num processo mais avançado, porque é uma questão do paciente com ele mesmo. Aceito o que eu estou sentindo e tenho responsabilidade sobre essa emoção. O que a partir de agora eu posso fazer para tentar diminuir o nível emocional aqui, essa carga emocional do que eu estou sentindo, e conseguir agir de uma maneira mais benéfica e ter um comportamento mais adaptativo. O outro ponto seria a fuga e a esquiva, tá? Antes da gente, quando a gente pensa em fuga e em esquiva, a gente se remete muito a padrões de esconder das coisas, né? Se esquivar, colocar meio que para debaixo do tapete ali. Porém, gente, quando a gente trata pacientes com dificuldade de regulação emocional, a fuga e a esquiva podem sim ser ótimos aliados, tá? Justamente porque em determinado grau de emoção, o paciente não vai estar preparado para lidar com aquela situação. Então, a melhor coisa, às vezes, para o seu paciente que tem muita dificuldade de regulação emocional, seria realmente fugir da situação, né? Que seria se retirar totalmente, não ir ali e voltar, mas se retirar da situação, né? Se esquivando. Ou ele pode até comunicar: não tô dando conta, minha emoção tá muito intensa, vou embora. Vamos supor que ele tá numa reunião de condomínio e onde tá tendo uma votação e ele tá indignado porque o que ele queria não tá sendo atendido, né? E ele com uma dificuldade de emoção muito grande. Não temos o que fazer, porque né, nesse caso que eu tô inventando agora, a maioria das pessoas votou contra o que ele queria. Que seria mais benéfico para esse paciente? Ir embora, né? Sair dali, levar, lógico, esse caso para terapia, para ser trabalhado no setting terapêutico, mas em alguns momentos a fuga e a esquiva pode ser sim boas aliadas com pacientes com dificuldade de regulação emocional. O outro ponto seria a resolução planejada dos problemas. E aí é algo que eu adoro trabalhar, resolução de problema. Nada mais é do que a técnica da TCC, resolução de problema, né? Porque, para mim, na minha opinião, é uma das mais eficazes, porque você treina com o paciente o que ele pode fazer para resolver qualquer tipo de problema, né? Desde um problema mais simples até
um problema, né, mais grave. Então, o paciente está ali, né, tendo dificuldade de lidar com emoção, você vai trabalhar com ele estratégias de resolução de problema. E nessas estratégias, vocês podem criar, né, uma lista de estratégia de acordo com o que vocês resolverem na terapia, tá? O próprio paciente, é legal que vocês incentivem o próprio paciente a trazer essa lista, né, na própria sessão. Vamos imaginar que o paciente trouxe uma situação X. E aí vocês vão trabalhar em cima dessa situação X. Ah, Lilian, tive muita dificuldade de controlar a emoção porque discuti com meu namorado, ele me tratou mal, tá? Vamos supor que seja um caso desse. Quando você tá nesse ponto, né, de trabalhar resolução planejada dos problemas, como o próprio nome mesmo já diz, vocês vão estruturar, pode ser em tópicos mesmo, vários planejamentos, vários passo a passo, como se fosse um passo a passo do que esse paciente pode fazer para resolver esse problema. E o legal dessa resolução de problema é que o paciente aprende a fazer isso com várias outras situações. Então, ela é bem parecida mesmo com a técnica resolução de problema. Você deve estimular o paciente a tentar imaginar o que poderia ajudar ele naquela situação. Ah, eu poderia não ter respondido, poderia ter ficado quieta, porque eu noto que quando eu respondo é pior e ele não escuta, às vezes é melhor esperar um pouco para ele escutar depois. Ou, a gente estava numa festa, eu extrapolei na bebida e ele também. Qual que a gente pode colocar de resolução de problema para uma próxima vez? Beber menos, né? Pacientes com dificuldade de regulação emocional tendem a se envolver em comportamentos desadaptativos mesmo, tá? E aí acaba que vira uma bola de neve. E vão ter pacientes que vão falar, eu não consigo pensar em nada. E aí você pode ir, né, ajudando o paciente a descobrir alguns tópicos para vocês terem ali como resolução de problema. Porém, é muito legal que vocês incentivem que isso venha do paciente. Então, a terapia é o lugar mesmo de vocês colocarem o paciente para pensar. Então, não tem problema se ele demorar para pensar, se ficar em silêncio, né? Já falei em algumas aulas a respeito do incômodo que alguns psicólogos sentem em estar em silêncio. E é legal a gente trabalhar isso, porque não tem problema nenhum a gente ficar na sessão um tempo em silêncio. O silêncio traz muitas respostas. Então, deixa o paciente pensar, faz com que ele volte lá, fala, tenta voltar naquela situação. Tenta aí pensar o que você poderia ter feito para resolver isso. E faz ali uma lista e deixa já essa lista com o paciente de tarefa de casa para ele treinar essas habilidades nas próximas vezes que surgirem emoções mais intensas, tá? E a última seria a reavaliação positiva. O que o paciente poderia tirar de positivo dessa situação que deixou ele com a emoção muito intensa? Pode parecer difícil dele avaliar coisas positivas no momento ali, né? No momento da situação, no momento que a emoção está intensa. Mas depois, né, na terapia, vocês conversando sobre, por isso que é legal, eu gosto muito de utilizar o RPD, né, que é o Registro de Pensamento Disfuncional, que vocês pegam bastante aí o que aconteceu, o que o paciente pensou, como que ele agiu, e aí dessa forma, né, depois que a emoção já passou, já se acalmou, né, quando a gente tá ali dominado pela emoção, a gente fala e faz muitas coisas que 2 horas depois talvez a gente não falaria. Então, nesse momento que já passou a emoção, que é o momento que o paciente vai trazer na sessão quais foram as dificuldades dele, né? Quanto que aquela situação gerou incômodo, como que foi desagradável sentir aquela emoção, ali sim, depois de já ter passado um tempo, é um momento para vocês tentarem refletir
sobre algo positivo que ele possa ter tirado daquela situação. Sempre tem, na maioria das vezes, tem pelo menos alguma coisa que o paciente conseguiu tirar de positivo, tá? Ah, não consegui tirar nada de positivo. Tá, então pelo menos você já sabe que esse ambiente, que essa pessoa, que tal situação te gera emoções mais intensas, então é melhor que então da próxima vez você já vá pelo menos preparada, tá? Então alguma coisa positiva, quando a gente consegue retirar, né, algo positivo, tende a dar uma aliviada desses sintomas de culpa, de tristeza, os pacientes que se envolvem, né, em situações desagradáveis por conta das próprias emoções, eles tendem a se sentir culpados. Então, outro ponto importante aí para vocês anotarem, trabalhar a culpa desses pacientes é muito importante e explicar que existem pessoas que têm sim dificuldade de regulação emocional. Não é porque o paciente é estressadinho, irritado, né, igual o senso comum fala. Tem uma dificuldade mesmo, tá? O cérebro dos pacientes que tem dificuldade de regular emoções, ele é diferente, assim como um paciente com deprimido, né, com TAG, a gente tem algumas diferenças, né, no cérebro a nível fisiológico e pacientes com grande dificuldade de regulação emocional também não são culpados por se sentir do jeito que se sentem. E eu acho isso super importante, né, trazer para o processo de psicoeducação que não é culpa do paciente, né? E aí, tomar muito cuidado, gente, porque tem paciente que se agarra nisso, né? Por exemplo, lá, a Lilian falou que não é culpa minha, que é uma coisa fisiológica e que eu não sou assim porque eu quero, então eu tenho o direito de ser assim, né? Paciente borderline no início do tratamento tem muito costume de fazer isso, né? Chama a família e fala, ó, lá, a Lilian falou que isso não é culpa minha, não. Tipo assim, então vocês têm que aceitar. E não é bem assim, né? Não tem culpa, porém tem jeito, tem solução, tem tratamento, né? E tem que ter esforço para haver melhorias. Então, sempre trabalhar a autorresponsabilidade do paciente. Olha, você não tem culpa de ser assim, mas você tem culpa de ser assim a partir do momento que a gente traz estratégias, que eu te passo tarefa de casa e você não faz, que você não segue as estratégias passadas, né? E aí vale a pena a gente relembrar todas as estratégias. Por exemplo, vocês podem perceber que pacientes com dificuldade de lidar com emoções são os que vão solicitar mais o psicólogo no WhatsApp. E aí, nossa, tá acontecendo isso, aquilo, eu tô nervosa, não sei o que eu faço, não sei o que, eu acho que eu não vou aguentar. E aí vocês relembrem o paciente. E cadê a lista de estratégia que a gente montou na sessão? Onde que ela tá? Tá ali na gaveta, mas eu nem consegui pegar. Então pega lá a lista. Pega lá a lista. Faz o paciente pegar a lista, né? Mesmo que seja 1000 vezes, porque pacientes com dificuldade de controle emocional, eles vão sempre deixar a emoção falar mais alto. E qual que é a emoção? O que a emoção manda ali na hora? Vão mandar mensagem para o psicólogo. Tô desesperada, vou mandar, tá? Então sempre voltem o paciente para o foco na listagem ali. Pacientes com, por exemplo, com pensamento suicida, eles ligam, eles mandam mensagem, porque já sabe que vai haver um acolhimento, né? E mesmo nos pacientes suicidas que já tentaram, né? Ou que já planejaram, vamos trabalhar bastante essa lista, tá? Olha, a lista foi feita tal dia. Você gostaria de incluir mais alguma coisa na lista? O último ponto da lista seria me ligar. Por quê? Porque eu preciso, fulano, que você consiga lidar com as emoções fora da sessão, né? Igual eu sempre explico que a terapia, ela funciona entre uma sessão e entre a outra. Então, o paciente, ele precisa dessa janela até para ele refletir sobre o que foi falado. E eu sempre falo isso com os pacientes mais de 10 vezes, se for necessário.
Se eu tô acolhendo o tempo todo na hora que a emoção tá difícil, eu não deixo o paciente trabalhar de forma efetiva a colocar em prática o que foi treinado na sessão. E aí acaba que a gente está sempre ali, é como se a gente estivesse passando a mão, né, na cabeça do paciente e a gente não consegue desenvolver esse paciente. E aí não consegue dar alta, ou quando dá alta, ele continua dependente de alguém. Aí ele vai depender da mãe, de um familiar, de um amigo. Então, olha, fulano, eu preciso que você trabalhe as estratégias que a gente combinou para você cada vez menos depender de mim. Pode parecer assustador agora, né? Vocês podem falar, inclusive, assim: pode parecer assustador agora que eu queira que você não dependa de mim, mas é para o seu bem. Então, o último ponto da lista aí seria entrar em contato comigo. Quais desses anteriores você já tentou? Aí, às vezes, vai ver o paciente não fez nenhum, ou fez só um, pulou o outro. Então, tragam sempre o paciente para a responsabilidade de trabalhar essa lista do que ele pode fazer no momento da emoção intensa, tá? Bom, eu trouxe alguns pontos aqui agora do que o paciente pode fazer, do que vocês podem utilizar de estratégia para regulação emocional. Primeira coisa, exercícios de relaxamento. A gente tem vários exercícios de relaxamento e aí vai depender muito de qual exercício de relaxamento o seu paciente vai se adaptar melhor. A gente tem respiração diafragmática, a gente tem relaxamento muscular progressivo, que é aquele relaxamento que o paciente vai tensionando algumas partes do corpo e vai soltando, né? Então, ele tensiona o ombro e solta, tensiona a mão e solta, tensiona todos os músculos do corpo e vai soltando. Isso tem no YouTube, tá, gente? Rapidinho vocês acham, é só digitar lá relaxamento muscular progressivo e aí vocês podem mandar o vídeo, por exemplo, para o paciente para fazer de tarefa de casa, pode fazer na sessão. Tem paciente, por exemplo, eu já muito tempo atrás uma psicóloga me passou, eu detestei, eu achei que eu fiquei mais nervosa do que eu já estava, mas tem alguns pacientes meus que adoram. Então, é uma testagem mesmo. Vocês vão trabalhando de acordo com o que o paciente... esse aqui eu gostei, esse aqui eu não gostei. Mas exercícios de relaxamento são primordiais para a gente trazer para o paciente sensações de relaxamento, para ele tentar trazer essas sensações para os momentos de emoções desagradáveis, tá? É muito mais fácil ele treinar, né? Mas não adianta. Tem paciente que fala assim: mas não adianta eu fazer agora eu tô calma. Adianta porque é um treino, né? Você faz no momento que você tá calma para você treinar. E é sempre importante explicar isso para o paciente. Não adianta você deixar para fazer só na hora que você tá nervoso, só na hora que a emoção tá intensa. Você precisa treinar, porque na hora que a emoção bater forte, você já tem que estar treinado para fazer a técnica, seja de respiração, seja de relaxamento, tá? Pode entrar aí alguma coisa que o próprio paciente fala para você que deixa ele relaxado. Eu noto que quando eu luto boxe eu fico mais tranquilo. Vamos incluir aí na atividade desse paciente a luta de boxe. Quando eu faço natação, quando eu tô na academia treinando. Então, pergunte também para o paciente, né? Tem alguma coisa que você faz que te relaxa? Eu gosto de ir no cinema, quando eu tô com a amiga tal. Então, tentar incluir isso no cotidiano de pacientes que têm dificuldades emocionais é muito importante. A outra coisa aqui, distração temporária. A distração temporária é quase que uma técnica, né? Vocês podem criar distrações temporárias de acordo com o paciente de vocês. Por exemplo, um paciente com ataque de pânico, que sempre tem ataque de pânico numa fila do supermercado, por exemplo. É muito comum, né? Fila trazer ansiedade para pacientes com ataque de pânico. O que seria uma distração temporária, né? Essa técnica eu já utilizei com alguns pacientes e dá muito certo. Olha para a pessoa que está na sua frente da fila ou alguém que está ali no seu campo de visão
Imagina o nome dessa pessoa, se ela tem filho, se ela não tem, qual que é o trabalho dessa pessoa, repara a roupa dela. Será que ela nasceu nessa cidade que vocês estão? Ela está fazendo compra para quê? Será que é para um almoço especial? Será que ela vai receber algum familiar? Nisso que o paciente vai imaginando sobre a vida de alguém que está ali no seu campo visual, nada mais é do que uma distração, né? Quando ele vê, os sintomas de ansiedade tendem a dar uma diminuída, porque o sintoma de ansiedade ali na hora que a emoção está muito intensa, eles aumentam porque o paciente foca naquele sentimento. Então, se eu percebo que eu tô com o coração disparado, provavelmente a minha atenção vai para o meu coração disparado. E aí mais disparado o coração fica. E aí mais atenção eu levo. E aí vira uma bola de neve, dá o ataque de pânico. Dava para eu fazer uma aula de 6 horas aqui só do ataque de pânico. Mas qual que é a função da distração? Fazer o paciente mudar o foco de atenção dele, né? Sair do interior para o exterior. Ah, tô num lugar que tem um monte de quadro. Vamos observar os quadros. Vamos imaginar quem que pintou esses quadros. Vamos contar quantos quadros tem, né? A não ser que seja um paciente com toque. Aí vocês não podem mandar contar, não, tá? Mas formular maneiras desse paciente de vocês distrair de alguma maneira. Pegar o celular, mandar o WhatsApp para alguém, né? Enfim, distrair, tá? Essa de imaginar a vida da pessoa que tá ali perto, eu acho ótima, porque eu acho bem fácil, né? Ele bate o olho em alguém ali, começa a imaginar e tende a dar muito certo. Outro ponto, exercício físico. Exercício físico também daria pra gente fazer um curso aqui só de como que o exercício físico ajuda na regulação emocional. Quando a gente está praticando atividade física, a gente está liberando ali uma série de hormônios relacionadas ao prazer e bem-estar, tá? Então, por mais que o paciente vá arrastado, e a gente também, né, vai arrastado, lá na academia ou lá durante a atividade física, seja em qualquer lugar que for, a gente já sente imediatamente uma sensação de prazer, de bem-estar. Quando acaba, a gente fica com sensação de dever cumprido, dá um certo alívio, né? E a repetição da atividade física acaba gerando uma... Vou usar vício, entre aspas, porque é um vício bom, né? Acaba que o paciente fica viciado nessa emoção boa, né, que o exercício físico traz. É por isso que é muito comum a gente ver atletas aí de academia, competidores, que às vezes a pessoa tá mal de febre, mas ela tá lá treinando. Ou então ela tá na véspera, sei lá, do próprio casamento e o cara é tão fissurado que ele tá lá treinando, porque acaba virando um vício mesmo, por conta dessa liberação desses hormônios relacionados ao bem-estar e ao prazer. E pacientes com dificuldades emocionais vão ter muitos ganhos com atividade física, né? Porque essas emoções de bem-estar e de prazer, elas brigam com as emoções desagradáveis. Então, quanto mais você aumenta a sensação de bem-estar, maior a probabilidade das sensações de desprazer ocorrerem, tá? Então, tem que ser diário, né? Ou pelo menos 3 vezes na semana. Tem que ser algo ali. Eu falo que o exercício físico é um dos melhores remédios que a gente tem. Então, incluir atividade física num parque, uma caminhada. Não precisa ser nada que também vai deixar o paciente nervoso, tá, gente? Tem que ser algo palpável para ele, algo que ele consiga realmente fazer com uma certa frequência. Conectar emoções e valores maiores. Então, o paciente pode pegar uma emoção ali que, por exemplo, de raiva, né, de estresse, e tentar conectar ela com alguma coisa que seja valorosa para ele. Vamos supor, se eu estou com raiva vamos supor que tem uma pessoa que detesta que marcaram um encontro com ela 8 horas e a amiga dela foi aparecer lá 8h40, muito tempo depois. É para tirar qualquer um do sério, né? E aí, como que a gente pode fazer
a conexão dessa emoção ruim de raiva, né, nossa, de desrespeito, me deixou esperando e tal. Como que a gente conecta isso com algo valoroso para esse paciente? Se você é uma pessoa que ficou chateada por ter ficado tanto tempo esperando, significa que você é uma pessoa que valoriza as relações interpessoais. Conseguiram pegar o gancho, né? Se você é uma pessoa que fica nervosa e irritada por não terem cumprido o horário com você, significa que você valoriza as pessoas que cumprem horário, que você valoriza, que você dá valor para coisas que são importantes. Então, o problema, né, não é seu, o problema foi da sua amiga que atrasou. Então, sempre que o paciente trouxer alguma situação desagradável, a gente pode fazer essa tentativa de conectar essa emoção desagradável com algo que diz respeito positivo sobre esse paciente. Então, você valoriza pessoas que cumprem horário, né? Ah, uma amiga mentiu para mim. Então, quer dizer que você é uma pessoa que valoriza pessoas que falam a verdade, que você não mentiria para ela. E isso traz um certo alívio, né? Que o paciente percebe, poxa, então eu não estou errado de ficar chateado. E melhor ainda, isso não diz respeito a mim, né? Isso diz respeito ao outro. Então, para que eu vou ficar com raiva de uma coisa que não diz respeito a mim? Eu sempre falo que a raiva, eu li isso no Instagram de um psiquiatra e eu achei fantástico, que a raiva é um castigo que a gente nos dá por algo que a gente não fez. Então, olha que maldade que é a gente passar raiva por conta de algo que a gente não teve nem culpa. Eu achei fantástica essa frase dele, porque realmente a raiva ela tá sempre ligada muito com o sentimento de injustiça, né? Fui injustiçada, alguém fez alguma coisa comigo, tô aqui com ódio. Só que essa raiva ela tá fazendo mal para você por uma coisa que você não teve culpa, né? E trabalhar isso com pacientes com dificuldades de regulação emocional é bacana também, que aí ele percebe que ele tá se fazendo mal por uma coisa que ele não teve culpa, tá? Consciência atenta, aqui entraria muito a questão do mindfulness, né, gente? Mindfulness é uma prática que visa trazer a gente para o momento presente, trazer o foco para o momento presente e não ficar ruminando pensamentos e sentimentos de situações que já passaram ou que pode vir a acontecer. É muito legal para pacientes com desregulação emocional, porque ele consegue deixar para lá o que passou, não ficar voltando, não ficar ruminando pensamentos e focar no presente, tá? E ao mesmo tempo não ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Então, Mindfulness visa deixar a gente presente, tá? No momento presente, ele traz mais foco, mais concentração, diminuição da ansiedade. É perfeito, tem um aplicativo que chama Meditopia. Eu sempre uso e indico para os pacientes também, vocês podem anotar aí. A gente usa diariamente. O Meditopia, ele tem alguns blocos direcionados para emoções específicas, como raiva, ansiedade, tristeza. Então, é muito bacana você, por exemplo, o paciente está passando por um momento de depressão. Você vai indicar o bloco tal lá para ele. Aí tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita já é muito boa, mas a paga é melhor ainda. E eu acho que vale a pena, porque eu acho que custa R$100 por ano. Então, você dividir aí por 12 meses, uma coisa que vai te fazer bem, porque o Mindfulness é baseado, né, na ciência, então não vai ter fuleiragem nenhuma ali, então vocês podem indicar tranquilamente. Tinha pacientes que, quando eu atendia presencialmente, que eu levava, né, ele fica no celular, eu colocava para o paciente ouvir, vocês podem fazer isso também. Tem até meditação para criança lá, muito interessante esse aplicativo, muito bom mesmo, Meditopia. Inclusive, indico que vocês também usem, tá?
Outro ponto do que fazer, aceitação, né? Tá muito relacionada à ACT, aceitação e compromisso. A aceitação, ela tem que ser trabalhada quando a gente não tem mais opção do que fazer, né? Eu não consigo mudar algo, eu não consigo melhorar algo, nem em mim e nem no outro, seja uma situação, seja um sentimento, então eu aceito. E aceitação não é aceitar e falar, sou assim e não vou mudar. Por isso que chama aceitação e compromisso, né? Porque você aceita que você passa por uma determinada dificuldade, mas você tem o compromisso de lidar da melhor forma possível com aquela situação, com aquela emoção. Então, trabalhar aceitação com pacientes com dificuldade de regulação emocional também é bastante importante. O outro ponto seria atividades prazerosas, né? Tudo que gera prazer na vida do paciente é legal a gente estar incluindo no cotidiano dele. Final de semana, fulano, o que você fez? Eu tô sempre perguntando o que os pacientes fazem nos momentos de lazer. Ah, fui para casa da fulana, foi muito bom. Ou então, ai, minha mãe me obriga a ir lá para casa da minha avó, eu detesto. Então a gente vai pescando algumas coisas aí no dia a dia do paciente que ele gosta e que ele não gosta, e a nossa função é fazer com que ele coloque mais vezes, em quantidade mesmo, atividades prazerosas. E pode ser coisas simples, como deitar e ficar olhando o céu, ler um livro, né, tomar um milkshake com alguém, sabe? Coisas simples, mas que geram prazer para os pacientes. Outra coisa aqui que o livro traz, momentos íntimos compartilhados. Quando a gente está socializando com outras pessoas, a gente tende a ter uma elevação. Tá avisando que em 10 minutos a gente vai acabar. Mas eu já tô acabando. Quando a gente tem, né, socialização com as pessoas, a gente tende a elevar o nosso bem-estar, tá? Somos seres sociáveis, então tá incentivando os pacientes a socializarem também é algo que pode ajudar bastante na regulação emocional. E outra coisa, pedir para o paciente também, que tem dificuldade de regulação emocional, observar. Pensa, fulano, numa pessoa aí que você considera uma pessoa que tem regulação emocional. Ah, eu tenho uma amiga, eu tenho uma prima ou meu irmão. Passa de tarefa de casa para esse paciente de vocês, observar mais essa pessoa, tá? Isso é uma das técnicas da TCC também, que agora eu até esqueci o nome, mas isso faz parte de uma das técnicas da TCC. Observar pessoas que esse paciente gostaria de se parecer, né? Imitar mesmo o comportamento. Como que a fulana responde quando alguém grita com ela? O que a fulana faria aqui no meu lugar? E aí, na hora da emoção intensa, colocar isso como estratégia, ó. Na hora que a sua emoção estiver muito intensa, você vai pensar, o que a fulaninha faria no meu lugar se fosse ela aqui? E aí, o paciente lembra dessa pessoa que ele tem como referência, tá? E na mesma hora, pode ser que ele tenha uma diminuição ali dessa emoção intensa e tenha um comportamento mais adaptativo. Tudo que visa processar, lidar, reduzir, tolerar ou aprender com as emoções intensas. Então, tudo que vai estimular o paciente de vocês a lidar com emoções intensas, a gente pode estar trabalhando, tá? Não precisa seguir um padrão rígido, um protocolo rígido, uma tarefa rígida. De acordo com a subjetividade do paciente de vocês, vocês podem elaborar tarefas que sejam benéficas, tá? Coloquei uma observação aqui. Cuidado com o uso de algumas medicações que os pacientes de vocês usam, porque elas podem diminuir grau de determinadas emoções. Tem medicações que podem deixar o paciente um pouco apático, por exemplo, e aí a gente não consegue deixar ele de frente com aquela emoção. Por isso que é muito importante a gente saber qual medicação que o paciente está usando, tá? Primeira coisa, né? O paciente está usando medicação tal, vocês estudem sobre a medicação tal e vai verificar se ela pode trazer uma certa apatia. Se o seu paciente
tá apático diante de alguma emoção intensa, não tem como vocês trabalharem regulação emocional nesse momento com esse paciente, tá? Ou vocês conversem, né, com o psiquiatra, fala que é necessário que ele esteja apto a sentir algumas emoções, por exemplo, o uso do Rivotril. O paciente, o mundo tá caindo, ele tá pleno. Então, como que você vai trabalhar regulação emocional com um paciente que tá tomando Rivotril? Não tem como, tá? Então, é super importante investigar quais medicamentos esse paciente está tomando. Outras técnicas aqui que eu vou citar para vocês. Escrever sobre as emoções já se mostrou uma boa tarefa para pacientes com dificuldade de controle emocional. E eu já testei isso na prática. Às vezes o paciente está querendo xingar alguém, fala com ele, escreve uma carta para essa pessoa, mas não manda não. Manda para mim. Ou então guarda aí no seu bloco de notas. Escrever já traz a sensação de colocar para fora, tá, gente? É uma ótima técnica que inclusive eu, Lília, utilizo. Isso é comprovado, tá? Através dos estudos. As redações expressivas, né, que expressam emoções em indivíduos com depressão, por exemplo, pode fazer parte de um tratamento de depressão, fazer essas redações. E essas redações expressivas de emoções em pacientes depressivos, em 6 semanas já teve alguma melhora no paciente. Olha que interessante. O paciente fazendo redações, né? Expressando ali suas emoções, em 6 semanas ele já teve um determinado grau de melhora. Isso é muito legal, gente. Outra coisa, né? Psicoeducar sobre a importância das emoções. Sempre lembrar o paciente que as emoções, todas elas têm que ser bem-vindas, tá? Desde que sejam em graus administráveis. Então, nunca, jamais lutar contra a emoção. Eu passo até mal quando eu vejo o curso assim, como acabar com a ansiedade. Acabe com a ansiedade em tantos passos. Não existe, gente. A gente precisa da ansiedade. A gente só está vivo graças à ansiedade. Então, psicoeducar o paciente sobre todas as emoções são necessárias, tá? E nunca deixar que ele tente barrar alguma emoção. As emoções estão muito atreladas com o que a gente quer fazer. Então, é legal a gente explicar isso para o paciente também. Emoção é o que a gente quer fazer na hora. Só que o que a gente quer fazer na hora pode gerar arrependimento depois. Então, vamos segurar, vamos esperar um pouquinho, vamos refletir, né? Vamos trazer a nível racional aquele querer fazer, porque os pensamentos são enganosos, a gente não precisa acreditar em todos os pensamentos, assim como a gente não precisa acreditar em todas as emoções. Quando a gente está com uma emoção intensa, né, principalmente os pacientes com dificuldade emocional, eles tendem a pensar que aquilo ali é eterno, né? Eu tô com raiva, eu vou ficar assim eternamente, eu tô com ódio, isso daqui nunca vai resolver. Então, sempre trabalhar o fato de que, assim como os pensamentos passam, as emoções também são passageiras, tá? Então, as técnicas devem visar perceber e classificar as emoções, anotem aí. Perceber e classificar as emoções. Segundo ponto, habilidade de usar emoções para tomar decisões e esclarecer valores e metas. Então, ele tem que treinar a habilidade de resolução de problema, tá? Que seja benéfico para ele. 3. Compreender a natureza das emoções e descartar interpretações negativas acerca das emoções. Então, o paciente vai compreender por que ele está sentindo aquela emoção, ao invés de ficar negativando aquela emoção. Depois, 4, a forma como as emoções podem ser manejadas e controladas. Vai trabalhar isso com os pacientes, como manejar, né, e trabalhar e controlar essas emoções. E por último, fazer a psicoeducação de que através dessas melhorias, a gente vai ativar aí o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que está relacionada com a tomada de decisão, com aquele freio, né? É o famoso freio. Eu quero fazer, mas não faço. Então, o paciente vai aprender, né, lidando
com esse freio de não fazer o que a emoção tá mandando, ele vai estar trabalhando aqui o córtex pré-frontal, que está bem relacionado com essa questão de eu quero, mas eu não vou fazer. Controle de impulso, né, gente? Vocês podem estudar controle de impulso, que vocês vão ter bastante ganhos aí para tratar os pacientes com dificuldade de regulação emocional. Eu tirei foto aqui do livro de três tarefas que vocês podem utilizar com os pacientes. Vou mandar nos grupos, tá? Agora. E aí vocês podem salvar a foto, pode utilizar com o paciente de vocês. E embaixo de cada foto eu vou mandar um áudio fazendo uma breve explicação, tá? Mas a partir do que vocês ouviram aqui agora, vocês vão entender, beleza? Tá faltando 2 minutos para acabar, consegui trazer tudo que eu separei para vocês aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, gente, pode me mandar lá no privado ou no próprio grupo. Estudem muito regulação emocional. Esse livro é maravilhoso, recheado de técnicas para ser trabalhada, tá? Regulação emocional a cereja do bolo para a gente conseguir avançar com os nossos pacientes. Não deixem de estudar, tá? Bom, tem 1 minuto. Que bom que vocês gostaram. Vou só tirar uma foto aqui. Não tô conseguindo pegar todo mundo. O povo tá escondido aqui nos mais do ladinho. Mas acho que vai dar. Adoro a Daisy deitada assistindo aula. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu tô lá no grupo e mando as fotos para vocês. Combinado? Beijos, boa noite. Obrigada pela presença de vocês.